Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos fazer uma breve revisão sobre a circunferência trigonométrica, mais propriamente sobre um exercício que é típico sair das provas nacionais, que é no fundo determinar a área de regiões que estão localizadas no círculo ou da circunferência trigonométrica. Sendo uma circunferência trigonométrica, a primeira coisa que nós podemos afirmar é que o raio é 1. E olhando para esta figura, uma vez que o alfa vai até ao vértice A, e está, ou seja, na linha para o qual vai o alfa, nós conseguimos apanhar o A e o D, o que significa que são coordenadas que nós conseguimos deduzir com base no ângulo. Então a primeira informação que podemos dizer é que o ponto A será dado por cosseno de alfa, seno de alfa, e que o ponto D estará situado em cima da reta da tangente. Portanto, a reta da tangente é uma reta que é paralela ao eixo do y e que passa em x igual a 1. E, portanto, as coordenadas do ponto D vão ser 1 tangente de alfa. Ora bem, o nosso objetivo é descobrir a área deste trapézio, em que o AB vai corresponder à base menor, portanto, a base menor seria o comprimento de AB, que pode ser dado pela ordenada do ponto A, portanto, seno de alfa. A base maior será dada pelo comprimento CAD, que corresponde à ordenada do ponto D, portanto, tangente de alfa. E a altura será dada pelo comprimento de B a C, que será a abscissa do ponto C, que é 1, menos a abscissa do ponto B, que é igual à abscissa do ponto A, portanto, 1 menos cosseno de alfa. Sendo assim, a área deste trapézio será dada por base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura, logo fica tangente de alfa, mais base menor, portanto, mais seno de alfa, a dividir por 2 vezes altura. Ora bem, simplificando esta expressão, nós vamos ficar com tangente de alfa, fazendo aqui a propriedade distributiva, portanto, tangente de alfa, menos tangente de alfa cosseno de alfa, mais seno de alfa, menos seno de alfa cosseno de alfa. No entanto, a tangente de vezes o cosseno é igual a seno de alfa. Portanto, significa que este termo corta com este e vamos ficar apenas com tangente de alfa menos seno de alfa cosseno de alfa a dividir por 2. Ou seja, corresponde à opção B. Aproveito para recordar que nestes exercícios com circunferência trigonométrica seria diferente, por exemplo, se eu afirmasse que o raio desta circunferência seria 3, as coordenadas, por exemplo, do ponto A já seriam dadas por 3 cosseno de alfa e 3 seno de alfa. Em relação às coordenadas do ponto D, portanto, nós passaríamos a ter que isto é 3, não é? Então significa que o que é que aconteceria em termos deste comprimento? Será que passa a ser 3 tangente de alfa ou fica apenas tangente de alfa? Então vejamos isto por semelhança de triângulos, ou seja, isto é 3, isto nós já, portanto, se for o triângulo OBA, em que aqui é retângulo, nós sabemos que isto é 3, portanto, isto era 3 cosseno de alfa, isto é 3 seno de alfa. Em relação ao triângulo maior, que tem vértices na origem C e D, sabemos que isto é 3, e o nosso objetivo é deduzir quanto é que é este comprimento. Então, por semelhança de triângulos, nós poderíamos dizer que o comprimento DC estará para 3 seno de alfa, assim como o 3 está para 3 cosseno de alfa. Significa que o comprimento de DC seria dado por 9 seno de alfa sobre 3 cosseno de alfa. Então significa que isto ficaria que o comprimento de DC seria dado por 3 seno de alfa sobre cosseno de alfa, ou seja, 3 tangente de alfa. Portanto, significa que passava também ao triplo, ou seja, as coordenadas do ponto D seriam 3, 3 tangente de alfa. Outra consideração bastante importante e que traz imensas dúvidas em termos de exame nacional é que se eu, por exemplo, traçasse aqui deste lado, peço desculpa que isto vai ficar aqui meio torto, portanto, se eu traçasse esta reta aqui, portanto, se eu considerasse que o ângulo fosse até um ponto, portanto, se eu considerasse que isto era o meu ponto, já tenho aqui, portanto, vou considerar ali o ponto E, vamos imaginar que até o ponto E vai beta. Na circunferência, portanto, se considerarmos nesta circunferência de raio 3, as coordenadas do ponto E seriam na mesma 3 cosseno
de beta, 3 seno de beta. A única diferença é que o beta estaria no intervalo de π sobre 2 a π. E o que é que isto traz diferença? É que se nós estivermos a utilizar este ponto como auxiliar em determinar os comprimentos, se eu tivesse que calcular, por exemplo, e vou dar aqui o exemplo, se eu tivesse que calcular a área deste triângulo que eu estou aqui a sombrear nesta figura, vamos imaginar que aqui era o ponto E'. Então, o que é que ia acontecer? Portanto, a área do triângulo OEE' seria dada pela distância do ponto E ao ponto E', vezes a distância do O ao E' a dividir por 2. Então, a distância do E até o E' corresponde na mesma à ordenada do ponto E, que, portanto, seria 3 seno de beta. E a distância do O até o E' seria 3 cosseno de beta. Só que neste quadrante o cosseno é negativo, então significa que, como eu sei que esta medida é negativa, então isto vai ter que ficar menos 3 cosseno de beta. Uma vez que eu preciso que as medidas, quando são utilizadas para calcular áreas, sejam positivas. Portanto, é só esta única cuidado que vocês têm que ter quando deduzem as coordenadas com base nas amplitudes. E então isto ficava menos 9 seno de beta cosseno de beta sobre 2. Portanto, isto era só para dar um exemplo de que é possível na mesma deduzir as coordenadas independentemente da localização da circunferência trigonométrica e quando elas são utilizadas como comprimentos é apenas necessário ter este cuidado em termos de se garantir que todas as medidas são positivas. Nos próximos vídeos vamos continuar a fazer alguma revisão sobre trigonometria, portanto, até breve.